só fazer inscrição ali na livraria. Lembrando também do nosso mutirão permanente, daquela caixinha que fica ali no corredor, onde você vai tirar um papelzinho que tem o nome do item e vai compor as cestas básicas que são doadas às famílias carentes. Lembrando também que a casa utiliza desses mantimentos para fazer almoço aos finais de semana para os moradores do mundo. Em especial, estamos precisando esse mês de arroz e feijão. Quem puder colaborar, a casa agradece. Lembrando também da nossa evangelização infantil, que acontece aos sábados, a partir das 16 horas, com crianças de 4 até 12 anos. E o nosso gesto, que são os jovens, a partir dos 13 anos, que acontece no domingo, das 10 ao meio-dia. Ok? Então vamos à nossa prece. Vamos agradecer a Deus, nosso Mestre Jesus, mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em seu nome, buscando um pouco mais de conhecimento sobre a doutrina espírita, buscando uma palavra de conforto, agradecendo a espiritualidade que já se faz presente em mente, pedindo para que envolva cada um desses salão, que envolva também nosso palestrante e nos traga uma boa mensagem de reflexão. Sendo assim, em seu nome, damos por iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje é para o nosso irmão Bruno, o tema A Dor na Nossa Evolução. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. É com grande satisfação que estamos aqui pela primeira vez no Mundo Espírita, obreiros da vida eterna. Desde já agradecer a Jesus, Maria Santíssima, a todos os nossos mentores individuais que proporcionaram para que estivéssemos, para que, enfim, consigamos, a cada dia que passa, com a doutrina de Jesus, com a doutrina de Allan Kardec, fazer com que dias melhores cada um de nós tenhamos. E também, antes de mais nada, gostaríamos de agradecer esse nobre companheiro que, desde 18 de abril de 1857, nos trouxe a nossa querida codificação kardeciana, o nobre político Leon Denis Rivaio, que nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, ou na data de hoje, completa-se 167 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Outros, na sequência, junto ao Pentateuco kardeciano, que são as 5 obras basilares, vieram na sequência, mas que essa foi a obra primordial para que tivéssemos toda a sequência, as suas exatas 1018 perguntas e, a depender da tradução, no 1019, com as respectivas respostas do mundo espiritual, da falange do Espírito da Verdade, para que hoje aqui estivéssemos com essa certeza de que somos seres eternos estagiando na matéria, não somos seres materiais, e sim seres eternos estagiando na matéria. E como o nobre irmão já nos mencionou, a temática de hoje nós escolhemos a dor na nossa evolução, e é um assunto que normalmente, quando nós lembramos essa palavra, nós já atribuímos algo, principalmente ao nosso corpo físico, algum desgaste ou até mesmo alguma situação que esteja nos incomodando. Mas será que essa dor, nos sucessivos séculos, milênios que nós estamos evoluindo, lembrando que a nossa evolução, quando fomos criados, simples e ignorante pela fonte criadora que é Deus, desde ali no reino mineral, vegetal, reino animal, estamos no reino hominal, será que ela apenas e tão somente é característica da matéria, ou nós temos dores morais, nós temos outras dores que fazem com que nós às vezes atrapalhemos a nossa caminhada evolutiva? Então é esse o convite que nós fazemos logo no início de nossa apresentação. Então assim reflitamos, se nós imperfeitos que somos, não queremos que nossos filhos sofram, imaginem Deus, nosso Pai de infinito amor, bondade e misericórdia. Então aqui nós já conseguimos ter aí uma ideia de que, se Deus, a fonte criadora, ama todas as suas criaturas em todos os seus reinos, e muitas vezes quando nos acontece algo, nós podemos não ter feito para que aquilo acontecesse na atual encarnação, precisamos remeter a algo que tenha
vínculo para com o passado, que são as reencarnações pretéritas. Ora reencarnando no corpo masculino, ora reencarnando no corpo feminino, mas sempre adquirindo experiências e com decisões e acertos, mas também com muitos erros. Muitas vezes também evoluindo mais a parte do intelecto e deixando a moral de lado. Mas são as duas asas que Jesus, que Maria Santíssima, os nossos mentores e divindades, querem que nós evoluamos, tanto a parte intelectual como também a parte moral. E esse desafio a cada um de nós é propício de ser desenvolvido, porque nós temos aí a codificação kardeciana, como tivemos também há mais de 2000 anos atrás, o Novo Testamento de Jesus e tantos outros irmãos que fizeram muito para nos dar o exemplo. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, tantos outros mais, Leon Denis, e mais outros que estejam aí no anonimato e que servem para que nós tenhamos essas ferramentas de termos mais assertividade em nossa vida, evitando assim essas dores, qual a de ser o tema de hoje. Então Deus ele não quer que nós soframos, Ele quer que nós nos transformemos, como dissemos, principalmente o lado moral. O intelecto é importante sim, porque nós expandimos a nossa consciência, raciocinamos mais, assim a gente vai pensar duas vezes antes de emitir uma situação que pode ser prejudicial a nós ou aos que estejam também ao nosso redor. De onde se conclui que a dor e o sofrimento são decorrentes de nossa imperfeição. Sim, concorda comigo, irmãos e irmãs, que nós estamos ainda em final de estágio de provas e expiações no planeta Terra, nós não entramos ainda, em definitivo, na regeneração. Existem bolhas de nova Terra, sim, em vários pontos do nosso planeta. Nós sabemos que existem esses exemplos, mas ainda estamos nesse final de provas e expiações. E Emmanuel, a caminho da luz, vem nos auxiliar, ou também outros amigos espirituais, que há de acontecer sim, ainda que soe aí nos meios televisivos, radiofônicos, nas mídias sociais, uma chance de terceira guerra que não vai acontecer se Deus quiser. Vamos vibrar para que não aconteça. Emmanuel disse que a partir de 56 ou 57, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, nós teremos condições sim de já estar num estágio muito melhor do que ao qual nós estamos nessa atual encarnação. E quem irá nos ajudar? Divaldo Pereira Franco, como Manuel Filomeno de Miranda e Espírito, nos ajuda a esclarecer que irmãos de Alcine, o sistema quádruplo de planetas, ali da constelação das Pleiades, irmãos maiores que estão vindo para nos ajudar, inclusive muitos já na psicosfera espiritual, para estarem reencarnando e mais assim nos ajudarem, como professores maiores já em mundo de regeneração, fazendo com que nós nos sigamos dentro principalmente da evolução moral, que fará com que nós tenhamos menos dores, menos sofrimentos e, acima de tudo, mais velocidade em evoluirmos não só nessa morada da casa do Pai, planeta Terra, mas nas muitas outras que existem, como disse o Cristo também. Por exemplo, nós colocamos aqui o tio que insistiu para levar um jovem rapaz para ajudá-lo nas vendas, e este desencarnou num acidente de carro. A mãe, revoltada com o tio, só o perdoou quando Divaldo Pereira Franco percebeu o filho ao lado dela, 7 anos depois. E quantas dessas situações também não aconteceram em Uberaba, ou até mesmo antes de Chico mudar para Uberaba, em Pedro Leopoldo, na sua terra natal, que muitas das pessoas não só acreditavam na vida após a morte, quando ia até Chico Xavier, como também esses casos de obsessões, possessões, situações do pretérito, que obviamente, a partir do momento que Chico visualizava no seu campo de clara evidência, auxiliava muitas famílias, fazendo com que laços ali fossem desfeitos de séculos ou até mesmo de milênios atrás. Então mostra que a doutrina dos Espíritos, desde que nós a entendamos, procuremos nos melhorar, procuremos a colocar em prática dias de passagem, porque não adianta nós conseguirmos apenas a evolução intelectual. Com muito estudo, precisamos colocar em prática para que sejamos exemplos no meio ao qual nós estejamos inseridos, por meio de nossos atos. E Emmanuel ainda nos adverte que quem não sofre passa pela vida, mas não viveu, porque a vida é um sofrimento. Bom, mas aí nós temos que entender que a vida é um sofrimento para sempre, ou podemos atribuir com esse estágio ainda final de provas e expiações a qual nós estamos passando. Muitas das pessoas, na rua, nós escutamos assim: nossa, como que Deus pode estar permitindo que esteja acontecendo essas situações lá no Oriente Médio, lá do lado da Ucrânia, em tantos outros lugares, e as guerras diárias que tem na África, quantos milhares de irmãozinhos que não tem nenhum arroz para comer, guerras diárias que nós também sofremos
na nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como o irmão X. Humberto de Campos disse em seu livro, e que há de ser. Então, nós temos que entender que todos esses irmãos nesse estágio final de provas e expiações estão tendo as suas últimas oportunidades encarnatórias de volta também. Pedro Franco já disse isso há mais de década, quando existia aquele programa na Rede TV, transição, de que milhões de espíritos reencarnados atualmente estão tendo as suas últimas oportunidades. Então, sabemos que tudo pode acontecer e basta que nós nos equilibremos para que estejamos firmes e não nos contaminemos com essas situações exteriores, e sim o que está de dentro para fora de cada um de nós, em nossa individualidade, expandindo a cada um dos que estão ao nosso redor e em todas as oportunidades a qual nós possamos agir, porque nunca nos esqueçamos e sempre pensemos assim, irmãos e irmãs, o que os nossos mentores individuais que estão ao nosso lado esperam de nós agora nessa atitude? Então é assim que nós conseguimos construir decisões e atos mais assertivos. Como fazer então para diminuir o nosso sofrimento? Disse Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim, Jesus não foi só teoria, Jesus foi prática. E ainda dentro da sua prática, dos seus aproximados 33 anos de vida física e uma única encarnação aqui no planeta Terra, nós tivemos também o Atos dos Apóstolos, enfim, tantos os demais irmãos que nos auxiliaram ao longo dos séculos posteriores, fazendo com que nós tenhamos a certeza de que naquele período também nós estávamos, mas estávamos adormecidos, estávamos mais desenvolvendo o lado intelectual e deixando de lado o moral. Mas toda vez que no entre nós desencarnarmos, ficarmos um período na erraticidade do mundo espiritual para fazermos novas programações reencarnatórias, vem a reflexão da nossa consciência com a ajuda dos enfermeiros, médicos e socorristas que existem no mundo espiritual, alertando-nos para que estejamos mais firmes na busca da nossa moralidade, que é isso que transformará o planeta Terra e auxiliará principalmente os nossos queridos jovens, os nossos descendentes. Mas nós também o seremos, se mérito mínimo para isso tivermos, para avançar no mundo de regeneração e provas, que é o primeiro estágio aí do mundo de regeneração, a partir das décadas e séculos posteriores. E o nobre irmão espiritual Albert Schweitzer, que foi um teólogo, filósofo e médico alemão, ele foi criado em um ambiente muito religioso, mas percebia que poucos viviam realmente a proposta do Cristo. Ele dizia sempre que se mede o homem não pelo que ele faz, mas pela sua capacidade de renúncia e sofrimento. Sim, porque se nós formos medir, queridos irmãos e irmãs, as pessoas pelo que elas fazem, cada um de nós fazemos algo, independentemente da situação, se estamos no ambiente profissional, ou até mesmo nas ruas, conversando com as pessoas, ou desenvolvendo um trabalho social, como também dentro dos nossos bares, alguma coisa nós estaremos fazendo nas 24 horas do dia. Então, não é dessa forma que nós podemos medir a pessoa, mas sim pela sua disciplina, pela sua perseverança, pela sua perspicácia em saber o que é bom para ela e bom para os que estão ao seu redor. Porque é essa construção do mundo que nós queremos para nós e para os nossos descendentes, como eu disse. São essas ações que farão com que nós nos ajudemos. Então, entendemos que Albert Schweitzer estava certo. Nós temos que avaliar isso e ajudar essas pessoas, entendendo, obviamente, que cada um de nós estamos em um determinado grau evolutivo, seja em moral ou intelecto, cada um de nós está passando por uma situação. Então, respeitemos os que estejam ao nosso redor, entendamos os seus pontos positivos e também negativos e trabalhemos eles em cada um desses irmãos, porque nos sentiremos satisfeitos de, quando colocarmos a cabeça no travesseiro para que o corpo físico descanse, para recompor energias no dia seguinte, não o espírito, porque o espírito volta para o mundo espiritual diariamente nos 7 dias da semana durante a madrugada, para tomar suas afinidades do presente e do passado. Obviamente teremos aquela consciência de que o que eu pude fazer, eu tentei fazer. E como Santo Agostinho diz em O Livro dos Espíritos, o que eu fiz de bom na data de hoje? O que eu fiz de mal, o que eu deixei de fazer de bom? Alguém tem algo a reclamar de mim, a se queixar de mim? Então é isso que ele, em trazendo essa informação em O Livro dos Espíritos, nos ajuda a ter também essa busca da reforma íntima, que é possível a cada um de nós. Mas sabemos, não vai ser fácil, queridos irmãos e irmãs, tão pouco impossível, mas temos que nos esforçar, que o resultado com certeza virá. E ele ainda continua: o verdadeiro sentido da renúncia é a pessoa abrir mão de si para ajudar os outros. Ele renunciou à vida de 53 anos de trabalho no bem, sem pensar em si. Assim perguntaram a ele: você é feliz, Albert?
E ele respondeu: sim, sou feliz, porque posso ir daqui para lá e de lá para cá, fazendo bem ao próximo. Essa é a visão alargada da felicidade, sim, porque a partir do momento que nós entendemos que os bens materiais são necessários para que nós vivamos em mundos materiais, é obviamente também que dentro da conquista da parte moral, dessa alegria que diz de ser feliz, de ser útil para com o próximo, é que quanto mais bens nós tivermos, mais nós os dividamos para os que têm menos. Não é essa a proposta de cada um dos centros espíritas, de todas as igrejas cristãs, que fazem com que nós melhoremos o mundo, não esperando apenas e tão somente um poder público, seja na esfera federal, municipal ou estadual. Não façamos a nossa parte, porque cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, não sabemos quando vai ser o apagar da luzes, quando nós recorremos para o mundo espiritual. Então façamos hoje, trabalhemos no presente, almejando sim o futuro, mas com ações assertivas no presente. E isso vai ser um resultado que cada um de nós conseguiremos colher com as nossas iniciativas e não esperando e principalmente não terceirizando para demais situações e órgãos. Passemos aí algumas situações de pessoas que possam ser resilientes também, que são as que sabem abraçar a sua cruz, ou seja, que entendem a sua programação reencarnatória, que sabem que estão para evoluir, de preferência moralmente, para que evite essa dor que nós estamos sustentando no tema principal de hoje, e principalmente consiga fazer com que, tendo essa consciência da sua programação reencarnatória, que ela vai ser difícil, dado o estágio planetário ao qual nós estejamos, tenhamos essa consciência de que, ainda que eu tenha errado na data de hoje, que o dia de amanhã, como diz, todos nós dizemos, nada como um dia após o outro. Perdoemos no ambiente familiar, no ambiente das ruas, nos ambientes profissionais, façamos mais, inclusive no ambiente profissional, ainda que não ganhemos um centavo por isso, e sim conquistemos e assim também coloquemos em prática o verdadeiro e genuíno e límpido cristianismo, que não é só dentro das religiões, nas obras sociais ou nas ruas que nós fazemos, mas principalmente ali no teste diário do ambiente profissional, que, diga-se de passagem, é difícil, porque ali, irmãos e irmãs, nós encontramos diversas pessoas nas suas diversas opções religiosas e outras mais que nem professam, mas que têm as suas dificuldades, têm também os seus pontos positivos, e nós precisamos entender e trabalhar em cima deles para que eles também se ajudem e nós nos ajudemos. É um conjunto de situações que nós podemos sim praticar, que normalmente nós ficamos muito tristes, porque a gente não consegue ali aquele reconhecimento. Inclusive, muitas vezes nós nos esforçamos, nós estudamos, nós cumprimos os nossos horários, fazemos de tudo para que almejemos situações melhores. Às vezes elas não vêm, e aí às vezes a gente acaba também relaxando em nossas atividades. Então que não tomemos essa atitude para que assim também outras mais situações negativas não venham em nossas vidas. Saber administrar a dor e o sofrimento de forma tranquila e harmoniosa. São sempre otimistas e sabem viver com um plano B, sempre caminhando para a frente. E esse plano B, com certeza, também é para que nós consigamos fazer com que toda vez que nós escorregarmos, nós tenhamos um plano B de colocar em prática aquilo que não estava esperamos que fosse colocado ali naquele momento, porque todos nós somos ali seres que podemos errar, queridos irmãos e irmãs, e nós ainda erraremos muito. Então que evitemos esses erros para que assim nós melhoremos a cada dia que passa, e assim para que conquistemos isso é preciso também adquirir conhecimento, seja no campo religioso, no campo também de estudos, no campo científico, no campo profissional, como dissemos. Valorizemos a vida, e valorizar a vida em todos os seus sentidos, em todos os reinos, principalmente no reino vegetal. Precisamos cuidar do nosso planeta, da natureza. Precisamos também ajudar os demais reinos para que eles cumpram com a sua obrigação, os seus princípios inteligentes em nossas vidas, porque eles estão integrados em cada um de nossos dias. Então é importante que todos esses valores sejam feitos por cada um de nós, fazendo bem. Assim nós estamos atrelando todo esse pensamento e essas atitudes no bem, no cumprimento cristão de que precisamos ser seres melhores a cada dia que passa. Emmanuel ainda nos esclarece que foi um dos mentores de Francisco Cândido Xavier sobre se conhecermos a doutrina espírita e aceitarmos os nossos sofrimentos de uma maneira racional, entendida e essencializada, eles ficarão eliminados pela metade. Por exemplo, a mãe que diz ter perdido seu filho, nós não perdemos ninguém. O
Os filhos vêm numa época atrasada de acordo com a vontade de Deus. Se entendermos isso, o nosso sofrimento poderá diminuir pela metade. Se nós não perdemos ninguém. Lógico que é dolorido perder, entre aspas falando, um ente querido, principalmente quando é um pai, uma mãe, um filho, um irmão, mas a partir do momento que esse tempo ele é natural para cada um de nós, a partir do momento que passa um determinado tempo, nós temos condições de vibrar por essas pessoas, buscar uma psicografia posteriormente, se for possível. Se não as recebemos, não tem problema nenhum, continuemos orando por esses queridos irmãos e irmãs, para que eles deem sequência em suas caminhadas evolutivas, não só estando em colônias espirituais, mas ajudando, por exemplo, em hospitais espirituais que estão em anexo a cada estrutura física de centros espíritas, como também em postos de socorro nas zonas umbralinas, enfim, sendo útil para que em suas próximas programações encarnatórias eles tenham mais decisões assertivas e errem menos, como também é o que nós alejamos para cada um de nós. Enquanto a pessoa está na inconsciência, não se apercebe dos erros e dos enganos e, de alguma forma, se julga feliz. Sim, são aqueles que nós consideramos como materialistas, que é o prazer da matéria. Quem que não gosta de usufruir dos bens materiais, ou seja, de tudo que nos é possível por meio do avanço tecnológico conquistado até agora? Todos nós gostamos, mas temos que ter esse controle de que eles são importantes para o nosso desenvolvimento, mas não pode se sobrepor a tudo a qual nós precisamos fazer para melhorar o nosso meio e o nosso redor. Então, é respeitável as pessoas que não estão ainda avaliando a melhor que nós precisamos empreender no seu desenvolvimento moral, mas que, em tempo oportuno, eles ou conseguirão, porque com esses exemplos que nós coloquemos em prática, nas condições de espíritas e cristãos que todos nós queremos ser, a partir desse momento eles vão conseguir sim fazer com que aquela semente seja lançada e frutifique no momento oportuno, e eles tornem-se também artífice da construção de suas respectivas felicidades, atendendo à objetividade de seus mentores individuais em suas respectivas reencarnações. Então, vejamos que tudo isso é possível desde que nós esforcemos. Aí vem a questão do mau uso do livre-arbítrio e a fuga da responsabilidade. Porque erramos, e esses erros devem nos conduzir a sermos mais responsáveis. Sim, e erraremos bastante ainda bem na nossa atual encarnação, porque nós somos testados diariamente nas 24 horas por dia. Por que eu digo nas 24 horas por dia? Como foi dito anteriormente, irmãos, de 8 a 6 horas, de 6 às 8 horas, é o horário médio que cada um de nós dormimos, o corpo físico e o espírito se desprende. E, obviamente, quando nós passamos para o mundo espiritual, lá também nós somos testados. E será que nós estamos sendo úteis, estudando, trabalhando, fazendo algo em prol do próximo, ajudando esse momento conturbado ao qual Gaia e o planeta Terra está passando? São avaliações que nós precisamos fazer para que nós evitemos esses erros maiores, principalmente no mundo espiritual, na erraticidade, para que quando nós voltarmos no dia seguinte, recomposto as energias corporais, materiais, coloquemos em prática aquilo que nós adquirimos no mundo espiritual. E sempre nós teremos essa oportunidade desde que nós nos envolvamos com atitudes do bem, porque assim os nossos mentores individuais rodarão para mentores maiores, os diretrizes planetários, para que nós tenhamos essas oportunidades diariamente nos 7 dias da semana, quando na erraticidade estivermos. Assim sentiremos uma sensação muito límpida, cristalina, ajudando-nos inclusive a sermos pessoas melhores, e pensaremos intimamente: nossa, eu estou me sentindo tão bem, não sei de onde está vindo essa situação. São essas características que nos ajudam quando nós estamos empreendendo, quanto mais possível, atitudes em prol do nosso próximo, principalmente dos sofredores que estejam ao nosso redor, que cá para nós, queridos irmãos, basta que olhemos ao nosso redor, nas ruas principalmente, quanta coisa que não dá para fazer em prol, principalmente dos moradores de rua. E já no livro dos Espíritos, que nós estamos homenageando, 18 de abril de 1857, na questão número 727, o irmão Allan Kardec vem perguntar a falante do Espírito da Verdade: se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam? Respondem os Espíritos: o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo.
Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos devorar o coração. E fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a esse século, sim, que é o desenvolvimento moral que todos os nossos leitores de divórcio esperam que nós empreendamos no dia a dia para com as pessoas que estejam ao nosso redor e os trabalhemos de preferência, queridos irmãos e irmãs, antes mesmo de sair de casa, porque recordemos, é no ambiente familiar que nós muitas vezes estamos procurando aparar as arestas do passado por meio ali dos débitos pretéritos, que quando nós ali estávamos na situação de obsessão, de odiar a alguém, agora nós estamos na condição de amar, de respeitar, de querer que eles também avancem para as muitas moradas da casa do Pai, como também nós o queremos. Então, por isso que diz a palavra do Espírito da verdade: fustigai a vossa alma, façais com que vocês avaliem o que vocês estão fazendo, de bom ou de ruim, deixando de fazer de bom, e ainda se alguém tem algo a se queixar de cada um de vós. Como disse Santo Agostinho também em O Livro dos Espíritos. Joana de Ângeles vem também trazer a sua dedicatória dentro dessa temática da dor, dizendo que ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Ou seja, ele não é a causa porque, se a partir do momento que nós estivermos, inclusive no mundo de regeneração, com a nossa mente mais voltada em ajudar a fazer com que nenhuma lágrima mais caia de um ser reencarnante no planeta Terra, como disse Bezerra de Menezes quando desencarnou no ano de 1900, aí sim nós não seremos mais a causa de dores, sofrimentos, e sim colocaremos como ato do passado esses efeitos que eram ali de lapidações incompletas que cada um de nós estamos nos lapidando para que, enfim, consigamos adentrar ter méritos no mundo de regeneração que a Terra tornar-se-á, desejando inclusive que os nossos queridos irmãos e irmãs, que foram os nossos parentes das nossas sucessivas reencarnações pretéritas, estejam conosco e assim evoluamos e damos também oportunidade para outras pessoas que estejam nesse labutar, porque, como disse o Cristo, uma ovelha, se estiver fora do rebanho, ele vai atrás dela. Então, quiçá nós, obviamente que nós ainda mais temos que seguir esse exemplo, e quanto mais fizermos, mais iremos auxiliar. Em nosso lado, o ministro Clarencio dá as seguintes orientações a Luís para a cura de seu espírito: aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, não comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade de tratamento difícil. Para a cura do espírito, é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os vagos. Ouçamos mais e respondamos menos. Ou, se tivermos que responder mais assertividade, entendendo que, se estivermos sendo inclusive ofendidos por irmãos e irmãs em seguida que podem estar passando por situações muito piores, que nós acolhamos isso e não tornemos aquele ambiente ainda pior. Então vejamos que o ministro Clarencio orientou André Luiz sobre o que nós estamos passando e o que está sendo testado a cada um de nós na nossa atual encarnação, e é uma encarnação ímpar, queridos irmãos e irmãs. Dizem os Espíritos: vocês foram corajosos em encarnar esse momento final de provas e expiações, vocês estão com a faca e com o queijo, evoluam moralmente, intelectualmente também, para que expandam as suas consciências e tenham essas percepções mais assertivas, que não se cansem de fazer o bem, que enquanto um estiver ao seu lado com algum problema, você procure ajudá-lo, independentemente de quem seja essa pessoa, ou esse ser, ou esse princípio inteligente estagiando nos reinos anteriores, a qual nós também estagiamos, como disse logo no começo de nossa explanação, fazendo com que nós conseguimos ter dias melhores. E a frase que nós atribuímos a Francisco Cândido Xavier, mas que é de autoria de James Terry Sherman desde 1982, que fica esse convite final a cada um de nós, de que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim, sim, agora, o presente. O futuro será as nossas ações no presente. O pretérito serviu para que nós fizéssemos e façamos novas reflexões do que nós fizemos de bom e errado, deixamos de fazer de bom e o que as pessoas têm a se deixar de nós, e as consertemos, colocando em prática em nossas vidas e principalmente fazendo com que dias melhores cada um dos irmãos e irmãs que estejam ao nosso redor estejam empreendendo em nossas vidas. Então, dessa forma, gostaria de agradecer a todos os irmãos e irmãs pela presença na noite de hoje e que possamos em outras oportunidades estar aqui nessa casa acolhedora de estudos de atendimento estratégicos, como também de paz e outras mais situações que nos auxiliam a fazer com que nós sejamos pessoas melhores.
possamos, nesse momento, já aos que estiverem à vontade, já acomodados adequadamente nas cadeiras, fecharmos seus olhos para que façamos uma vibração pela paz do mundo. Essa vibração tão importante que os mentores do planeta Terra estão empreendendo, e nós sabemos que o lado espiritual, a briga, a luta está muito mais acirrada para que o bem vença. Então que vibremos principalmente os lugares que estão em guerra, a todos os irmãos encarnados, como também os desencarnados que estão sendo resgatados, a outros tantos que continuam mutilados embaixo de espomos, que Jesus, Maria Santíssima, Rosa Mística de Nazaré, ao seguir junto à consciência mariana, aos seus juntos marianos e marianas, às suas falanges, ao seguirem a cada um desses irmãos, a amenizarem os seus sofrimentos, como também vibremos para os irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, nesse dia frio, aos asilos também, aos que estão nas casas de exposições, que Jesus Cristo abençoe a cada um desses seres, e sabemos que todos eles serão deuses, porque Jesus disse: vós sois Deus, vós podeis fazer isso e muito mais, mostrando que cada um de nós, filhos da fonte criadora Deus, seremos de um dia co-criadores como Cristo é, até mesmo governadores de sistemas solares. Então que vibremos com todos esses irmãos em toda a psicosfera do mundo, e na certeza de que eles, como nós hoje em dia estamos tendo essa oportunidade, também um dia terão e farão de suas vidas melhores e, acima de tudo, terão condições de evoluir como nós, nesse momento, estamos tendo. Que assim seja, graças a Deus.